Gente, eu queria pensar com vocês uma coisa. Nós temos aqui, agora, 18 aparelhos conectados. Em torno de 20 pessoas aqui, talvez. E eu queria muito que vocês pensassem na beleza do que é a igreja que a gente faz parte. A gente vai ter uma avaliação ministerial no dia 20 de março, de manhã. Vamos conversar como igreja sobre o meu ministério. Quero muito dar minha cara a tapa, quero ouvir os irmãos. E também vamos ter no dia 27, na Assembleia, uma votação simbólica para ver se a igreja ainda vê que Deus está nesse ministério e ela deseja que esse pastor esteja à frente. Pode acontecer comigo o que aconteceu com outro pastor aqui na cidade. Ele colocou para a igreja avaliar seu ministério, a igreja faz a votação e ele descobre que a maioria não queria mais ele lá. Pode acontecer comigo também. E os irmãos são livres para isso. Glória a Deus por isso. A gente precisa estar junto por unidade, união, e não por coação, né? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso para mim é muito bom. Saber que tanto o sim quanto o não, que vem da parte dos irmãos livremente, é o melhor serviço que Deus pode me dar por meio de vocês. Isso porque Deus é livre. Deus é um ente livre. O Criador é livre. Ah, pastor, mas Deus não quebra as suas leis. Ele não quebra as suas promessas. Claro que não. Deus não é fraco. Só quebra promessa, só quebra princípio quem é fraco. Isso não é o ser humano muda, Deus não muda, Deus não pode mudar. Deus não pode mudar porque ele é poderoso. Nós mudamos porque a gente é fracote. A gente começa errado tudo, tem que ficar corrigindo tudo no meio do caminho. Deus não tem esses problemas. Então, porque Deus é livre, ele pode ser soberano, pode ser imutável. É problema de escravidão, tem que ficar mudando toda hora. E então, a liberdade que Deus tem em si faz com que ele crie um ser livre. Nós somos criados como imagem de Deus. E não tem a ver com casal, simplesmente. Sim, para mostrar a dinâmica da Trindade, Deus fala que não é bom que o homem esteja só. Mas ninguém pode dizer que Eva sozinha não tem a imagem de Deus e o homem sozinho não tem a imagem de Deus. Pelo contrário, nós sabemos que todo ser humano é uma verdade bíblica auto-evidente por conta de inúmeros textos, devem ser inclusive respeitados porque são imagem e semelhança de Deus. Individualmente, senão solteiros não seriam criar imagem e semelhança de Deus, é só os casados, isso não faz sentido. Ficou viúva, irmã, deixou de ser imagem de Deus, né? Não existe isso, né? Pois é, não existe isso. A gente sabe que tem uma dinâmica que Deus apresenta por meio do casal, mas não é exclusivamente através deles que Deus se revela. No final, só haverá solteiros no céu, porque no céu não se casa nem se dá em casamento. E representaremos Deus fielmente, perfeitamente só lá. Olha que coisa interessante. Somos criados assim, individualmente livres. O pecado chega, mancha isso e faz com que a gente não prove dessa liberdade como deveria. Só que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a liberdade que Adão, antes do pecado, nunca teria capacidade de desfrutar no nível que hoje é possível, nós podemos desfrutar por causa do Santo Espírito habitando em nós. Quando Deus vem até nós e injeta vida em nós, ele nos liberta do poder do pecado, do domínio do pecado, e nós passamos a ser santos e livres. Paulo fala sobre isso inúmeras vezes, eu não vou citar muitos textos aqui, mas eu penso que vocês conseguem ver que essa é uma teologia bíblica muito fácil de perceber. O crente é um ente liberto, é um ente livre, é um ser humano livre, diferente daqueles que estão no pecado escravizados por Satanás, pela mentalidade mundana. Isso levou, irmãos, os batistas a desenvolverem, junto com os reformados, e até antes deles, a própria palavra diz isso, e muitos cristãos evangélicos ao longo da história toda desenvolveram doutrinas como o sacerdócio universal de cada crente. Eu não preciso de ninguém que faça mediação entre mim e Deus, além de Cristo, porque eu já tenho livre acesso ao Pai, não é? Nenhum pastor, nenhum líder precisa estar entre mim e Deus. Liderança, nós não fomos feitos para carregar pessoas até Deus como se elas não pudessem chegar lá. Quem fez isso foi Jesus. A gente é co-irmão caminhando junto por causa do mesmo caminho aberto para a gente. Nosso trabalho certamente não é fazer mediação entre ovelhas e o Senhor. É fazer mediação, é fazer conhecido o ministério do sumo pastor. Aquele que é o único que pode tomar a frente de fato e absolutamente do coração de uma ovelha. Nós, por causa disso, como batistas, desenvolvemos a doutrina da liberdade de consciência. Ninguém pode ser coagido à fé.
Ninguém pode ser coagido em exercícios espirituais. A verdade bíblica, ela sempre favorece a persuasão. Por isso que Paulo escreve a Timóteo dizendo que ao servo do Senhor não convém viver metido em brigas, contender, senão ensinar com mansidão, na expectativa de que Deus dê o arrependimento. Ele conceda o arrependimento. E ele liberte dos laços de Satanás aqueles que foram presos para fazer a vontade dele. Vai em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 24 em diante, isso. Ou verso 22 em diante, não me lembro agora. O crente é um ente liberto. Por isso que também ele tem responsabilidade individual perante Deus. Ninguém vai dar conta de ninguém diante de Deus. Cada um vai dar conta de si. Ah, pastor, você não vai dar conta das ovelhas que Deus te deu? Eu vou dar conta do ministério que eu exerci diante delas. Mas eu não vou dar conta da obediência, nem da desobediência das ovelhas. Captaram a diferença? Eu vou dar conta do meu ministério, se eu fui fiel no que eu tinha que fazer. Mas eu não vou dar conta daquilo que fizeram com o meu ministério. Eu não vou dar conta se alguém obedeceu ou desobedeceu aquilo que recebeu. Por isso mesmo, irmãos, nós como igreja batista, e antes disso, igreja bíblica, devemos primar tanto pela liberdade de consciência, pela responsabilidade individual e, em decorrência disso, pela participação com voz e voto de cada um dos irmãos. Além disso, devemos ter noção de que, como líder, eu faço aquilo que darei conta, mas eu não me intrometo, nem contendo, nem coajo com aquilo que o outro vai dar contas. O máximo que eu faço é dar contas da advertência, da voz profética que denuncia o pecado, que aponta caminhos, que fala do evangelho. Mas o que o outro faz com isso não está sobre os meus ombros. Estão captando o que eu estou dizendo? Estão entendendo? Isso significa, então, que para vocês continuarem caminhando nessa liderança, duas coisas são importantes. Primeiro, se essa igreja, no dia 27 de março, disser, pastor Alex, nós queremos que você seja o nosso pastor mais tempo. Nós entendemos que você é voz de Deus para a gente, com aquilo que você tem pregado. Você não é perfeito, tem que melhorar, precisa crescer, mas as bases do seu ministério, os princípios que você tem trazido, o fundamento ministerial dessa igreja é o que você tem dado para a gente, porque nós vemos nisso a palavra de Deus nos sendo dada. Se a igreja disser isso, irmãos, mais uma vez eu vou dizer para vocês, vocês são braços ministeriais, a começar pelo presbitério, isso inclui o Álvaro, isso inclui o pastor Marcos, isso inclui o pastor João Paulo. Até que Deus coloque no coração do pastor Marcos, né, se vai ficar ou não com a gente, isso vale, e se ele não estiver conosco, o Senhor dará isso para ele lá naquele lugar, porque aqueles que votaram o nome dele, e se Deus confirmar no seu coração que ele deve estar lá, aquilo que inclusive hoje ele tem que abrir mão por causa da minha vida, do meu ministério particular, lá ele não terá que fazê-lo, porque lá será a ponta da lança. E as pessoas que estiverem debaixo daquela liderança, se virem que Deus está nos fundamentos dessa liderança, devem caminhar lá com ele. E assim eu espero que todos os irmãos caminhem. Não é direito dos irmãos, senão como membros da igreja, numa assembleia, desvirtuar, distorcer, colocar alternativas àquilo que é dado como fundamento do ministério. Esse é o primeiro ponto. Vocês estão entendendo essa palavra? Eu vou dar contas da titularidade do ministério dessa igreja, irmãos, pelo tempo que eu estou à frente dela. Isso significa que se eu vejo, se eu sinto, se eu percebo, se eu ouço, qualquer um dos irmãos que estão na liderança, agindo de forma diferente das bases, não das periferias, mas das bases desse ministério, eu preciso repreender, e se não houver mudança de comportamento, eu preciso retirar da liderança. Isso vale para o presbitério, isso vale para os demais líderes também. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa lembrar sempre. O segundo ponto é que, pela graça de Deus, vocês precisam desfrutar dessas premissas ministeriais. O seu pastor, por conta dessa atitude, dessa postura nesse período, tem sempre primado naquilo que é fundamental de lutar para que os irmãos caminhem juntos. Eu não abro mão, brigo mesmo, me posiciono claramente, como eu acabei de fazer aqui agora, naquilo que é essencial. Mas naquilo que não é essencial,
os irmãos vão ter da minha parte liberdade. Como eu tenho dito, é melhor um discordante livre do que um concordante coagido. É melhor um discordante livre do que alguém que, por corporativismo, amizade anticristã, concorde e faça aquilo que, na verdade, não é de consciência livre gerado. Então, todos os irmãos devem lembrar que o nosso ministério, irmãos, é um ministério de prestação de contas individual. Eu presto contas a Deus pelo que eu vou fazer, e cada um dos irmãos vão prestar contas diante de Deus do que fazem com a membresia da igreja. O que isso tem de positivo, em primeiro lugar, irmãos? Isso tem de positivo que os irmãos vão ter que carregar nos ombros os resultados daquilo que a gente faz. Estamos aí, irmã Miriam, com retiro para fazer. Salvo aqueles irmãos que têm as suas inseguranças, como Paulo e Michele colocaram, a irmã Daiane aqui, abertamente, e a gente admira e louva a Deus pela postura da sinceridade, se a gente concorda ou não, essa é uma questão secundária. A questão primária é o respeito, é a compreensão. Mas se a gente tiver, porventura, o número de irmãos que está em tudo quanto é lugar, vai para a praia, faz o que for, e aí na hora do retiro não quer estar, só por não querer estar, isso entristece a gente? Entristece. Mas isso me deve esmorecer? Não. Devorar. Devo chamar a atenção, esperar que num próximo Deus desperte. Isso pode demorar 1 ano, pode demorar 10, pode haver uma mudança em 1 mês, ou pode ser como Pedro. Pedro ficou com Jesus 3 anos, Pedro ficou sem Paulo durante algum tempo, e depois estava sendo lá pastoreado quase que por Paulo. Gálatas 2. Cerca de 17 a 20 anos se passam, e Pedro está dando mole, sendo falso com os irmãos. Pedro era um perdido? Era um descartável? Não! Era um irmão na fé. Então tenhamos paciência, perseverança, disciplina é para restaurar a glória de Deus no outro, é para manter a beleza do nome de Deus na igreja, mas nunca é para retaliar, nunca é para maltratar, nunca é para impor despotismo, arbitrariedade. Então, os irmãos devem lembrar disso. A gente pode se entristecer juntos pelo que acontece de ruim que as ovelhas não observam. Estive vendo esses dias pessoas que a gente quase não vê na igreja, estando em shows aí. Me entristece? Claro que me entristece. Gente que precisa estar junto, gente que precisa caminhar e que, por justamente ter essa necessidade, vão a outros lugares. Não levam as restrições, as últimas consequências, como alguns irmãos que coerentemente o fazem, que são uma pequena minoria. Mas eu não vou, irmãos, por causa disso, pegar uma sola e meter na cara de ninguém. Não vou mais, eu não quero nunca mais dar um tapa numa mesa para maltratar ninguém. E quem lidera junto nesse rebanho, não só tem que considerar que essa é uma atitude fundamental desse ministério, esse pastorado é marcado por graça e misericórdia até nas suas mais duras repreensões. Como também a gente precisa ter a leveza da individualidade, não individualismo, não da falta de empatia, mas a ideia de que Paulo mesmo colocou no mesmo texto que ele disse carregar a carga uns dos outros, ele diz mais à frente, cada um carregará o próprio fardo. Está na mesma perícope, Gálatas 6, depois você pode ver lá. Está no verso 5. Então, eu gostaria muito que os irmãos pensassem nisso. Pra vocês terem uma ideia, às vezes os irmãos esperam de mim algumas coisas, e pode ser que esperem, e pode ser que seja a atitude de alguns aqui têm essa atitude, e acham que isso é o melhor, e eu respeito. Mas eu sou pastor da igreja. Eu vou dar conta disso. Eu quero mostrar para vocês aqui, por exemplo, um texto, um pequeno videozinho, 1 minuto e pouco só, do pastor Augusto Nicodemos. Eu estou fazendo um curso com ele, e nesse curso, acabei agora, ele fala sobre questões de liderança na igreja e de disciplina. Olha o que ele fala aqui, que para mim é voz da palavra, é verdade revelada, apenas dita por um irmão que é fiel à palavra. Preste atenção. Pastores e oficiais da igreja, portanto, eles não devem controlar e manipular os membros das suas igrejas. Eles não devem determinar e nem exigir sua permissão, quanto ao que fazer em assuntos que são estritamente pessoais. Gente, a gente ouve cada coisa, gente dizendo assim, olha, lá na minha igreja você tem que pedir permissão ao pastor para poder namorar com fulano de tal. O pastor é quem dá autorização para você casar
com essa pessoa. O pastor é que autoriza você mudar de endereço, sair dessa casa para ir para... Gente, que absurdo, onde é que está isso? Não foi esse tipo de poder que Cristo deu aos oficiais da igreja, de determinar ou permitir onde as pessoas vão morar, que emprego vão escolher, com quem vão casar. O que os oficiais da igreja devem fazer é colocar diante do povo de Deus os princípios exarados nas Escrituras sobre esses assuntos. Vai casar? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Que você deve casar com alguém que está livre, que está desimpedido, porque bigamia e poligamia são proibidos no Novo Testamento, e você deve casar com alguém que seja crente, casar no Senhor, alguém que ame ao Senhor Jesus. Então, esses princípios, sim, a gente pode colocar diante da igreja, mas não dizer individualmente, você não pode casar com esse, você pode casar com aquele, você vai casar com aquela, e assim por diante. Sigo à risca isso, irmãos. Não é minha responsabilidade definir essas coisas, como outras que ele colocou. E a palavra de Deus, por conta do sacerdócio universal, da liberdade de consciência, da responsabilidade individual, me ensina a dar princípios. E cada um vai tomar as decisões legítimas ou não, e vai responder por elas, cada um individualmente. Estaremos juntos em amor e misericórdia, para ajudar quem cair e se arrepender. Vamos estar juntos em amor e santidade, firmeza, se eu posso dizer assim, repreendendo aquele que é impenitente, se necessário excluindo, mas para que ele possa se arrepender e repensar. Mas jamais agindo com coação, jamais. Melhor um pecador perdido que dê conta da perdição do que um falso salvo que parece estar indo para o céu e quando encontrar-se diante do grande trono branco, ser cobrado como aquele que não é conhecido do Pai. Senhor, mas eu sempre fiz tudo, mas não era conhecido de Deus. E alguns desses, infelizmente, parece que se deixam coagir. Que nenhum dos irmãos se permitam isso. Vou falar isso à membresia da igreja também. Nenhum de nós, pastores, nenhum de nós líderes tem o direito de coagir ninguém. Crente é livre por causa de Jesus. Só tem um Senhor. E nós servimos uns aos outros por causa de Jesus. Não por causa de qualquer status, conhecimento, falta de conhecimento, cultura, experiência, tempo de igreja, nada disso fala mais alto do que o senhorio de Cristo na vida de um crente. Millar Erickson, que não é um batista, na sua teologia sistemática, ele assim termina o capítulo sobre o governo da igreja. Em meu entender, a forma congregacional de governo da igreja é a que cumpre melhor os princípios colocados. E aí não posso citar para vocês os princípios, que são muitos. Ela leva em consideração, essa forma congregacional, ela leva em consideração o princípio do sacerdócio e da competência espiritual de todos os crentes. Também leva em consideração a promessa de que o Espírito habita em todos os crentes e os dirige. Ao mesmo tempo, a necessidade de ordem dá a entender que é preciso algum grau de governo representativo. Governo, o que eu falei? Que eu li? Representativo. O que o governo representativo faz? Representa, serve. Por isso que o presidente da República não é para eu olhar de baixo para cima. Eu me submeto às autoridades porque a Bíblia diz que Deus é autoridade sobre elas. Não porque elas são especiais sobre mim. Não vale mais nada do que eu valho. Bolsonaro é um servo da nação. Os deputados são servos da nação. Os policiais são servos da nação. São representantes que cuidam cada um das suas áreas. Assim deveria ser a mentalidade de cada crente. E acima disso, porque nós representamos Jesus, o seu reino, mas também nós líderes, nós representamos a igreja. É o labor da igreja que a gente facilita por meio de nosso serviço. Nosso trabalho é aperfeiçoar os santos para a obra do seu serviço, o ministério cristão. Então, nós não estamos acima de ninguém. Nós somos, como Paulo disse, em 1 Coríntios capítulo 4, hiperetes, ou ruperetes, remadores de navio, aqueles que ficam por baixo. Essa é a nossa condição. Em algumas situações, é preciso escolher líderes para que hajam em favor do grupo. Os escolhidos devem estar sempre conscientes de que devem prestar contas às pessoas que representam. E, quando possível, as questões mais importantes devem ser levadas aos membros como um todo para a decisão. Meus irmãos,
Eu acho que os irmãos percebem que eu não estou sozinho. Tenho bons teólogos que entendem que, biblicamente, a postura que eu tenho buscado ter com os irmãos, pode ser que na periferia dela, alguns possam entender que eu seja rígido demais em algumas coisas que eu não deveria ser, ou até flexível demais em algumas coisas que eu não deveria ser. Mas o centro disso está posto. E como o ministério foi me dado nesse tempo, eu espero que os irmãos entendam o quanto vocês precisam representar também esse ministério, em todas as áreas. Isso significa duas coisas. Já disse. Primeiro, deve haver fidelidade. Se não há, você pode questionar esse ministério junto à igreja como membro, mas não deve fazê-lo como líder, nem numa reunião, nem nos bastidores. Não como líder. Você abre mão da liderança, vai para uma reunião oficial como igreja e faça isso. Senão isso é traição, isso é antiético. Segundo, aproveite essa leveza. O seu pastor sai da pandemia cheio de vontade de continuar pastoreando. Pastor, você está mentindo. Você fala que quase sempre você pensa em desistir. Claro, eu não venço meus pecados todos. Eu tenho o maior medo do mundo de ser o principal empecilho para a igreja, por causa das minhas dificuldades comigo mesmo. E quando eu olho para vocês e vejo em vocês os seus pecados e me sinto desanimado por causa deles, eu vou para a cruz e falo aquilo que eu disse para você aquele dia, Álvaro, quando eu abri meu coração e dizia: amigo, eu estou pecando, tá? Eu estou reclamando da igreja porque eu estou em pecado. Lembra, Álvaro? Eu estou aqui assim porque eu estou num momento de autocomiseração, bigocêntrico. Vai passar, eu vou pedir perdão. Mas agora é só para poder tirar isso do coração. Mas eu estou aqui só, não me desabafando simplesmente. Eu estou me confessando. Lembra disso, Álvaro? Mas quando eu estou bem da cabeça, e Deus é bom comigo e me faz vencer os meus pecados, eu fico como eu estou aqui agora. 15 anos parecem só 15 dias. Não gastaram força nenhuma. Gastaram cabelo. Mas eu me sinto Caleb, com 85 anos, com o mesmo vigor de quando Deus deu esse ministério. Pode ser que ele me queira em outro lugar, daqui a um dia. Mas enquanto eu estiver com os irmãos, eu quero estar com essa leveza. Que você também tenha isso. O que cabe a você, dê o seu melhor. Faça o seu melhor. Mas o que não cabe a você, coloque em oração. Fale com Deus. Entrega, solta na mão dele. E vai dormir. Vai aproveitar a comunhão daqueles que querem caminhar com o Senhor. Vai descansar. Aproveite a amizade de outros líderes, mas não deixe de caminhar. No final, você vai dar conta de você. E desistir não é uma opção para Deus. Ah, desistir por causa de A, B ou C. Você desistiu por causa da sua relação com o Senhor em algum momento, em que Ele disse, não é para estar, não é para fazer, ou é para fazer em outro lugar, ou você desiste porque você é um pecador, que faz pessoas serem seus ídolos. A primeira opção é válida, para você mudar de lugar, de ministério, mas a segunda não. Porque não há crente que não sirva. E, em especial, liderança é muito privilegiada. Lembre-se, irmãos, quando Jesus voltar, e aqui eu termino, a igreja vai subir para o céu. E só vai subir igreja, não vai subir pastor, não vai subir diácono, vai subir igreja, salvo. Título não vai subir para o céu. Mas quem fez pelo Senhor o seu melhor na terra, vai receber galardão. Lembre-se, não acaba aqui. É para a glória dele e incrível, ele decidiu recompensar sobremaneira aqueles que são fiéis. Mantenha-se firme. Pastor, mas essa visão faz com que muitas pessoas usem mal a liberdade que têm. Paulo lidou com isso nas igrejas. O povo da aliança teve que dar muito trabalho para Deus, mas não foi feito para ser um povo escravo. Foi chamada liberdade. E se alguns usam isso para o mal, que Deus lhes dê a graça de mudarem isso. Não que a gente coaja. Quem coage tem um ombro muito pesado. É uma questão de tempo, pelas oscilações de suas emoções, dos momentos em que vive, desistir da caminhada. Caminhe por essa linha. Se você quer estar do lado desse pastor nessa liderança, lembre-se, essa é a dieta para a igreja. Leveza, misericórdia, liberdade, nada de coação, nada de opressão, nada de algum tipo de cerceamento.
Isso inclui conviver com gente muito diversa, difícil. No presbitério, algumas vezes o pastor Marcos fala isso, outras vezes o pastor João já falou e também o Álvaro. Essa maneira de me conduzir tem permitido que a gente caminhe com gente muito diferente, inclusive no presbitério. Se eu não fosse assim, se eu não entendesse isso da parte de Deus, alguns dos irmãos não estariam servindo ao meu lado. Alguns, justamente por conta de estarem passando desses limites ministeriais que definem aquilo que eu entendo de Deus como sendo melhor para a sua igreja, não poderão estar servindo mais ao meu lado mesmo. Terão que ser como ovelha, tratados, porque para mim estão até inclusive no pecado. Mas eu quero muito que os irmãos, se caminharem, caminhem com bom grado. É para terminar, gente, no final dizendo igual Paulo: combati o bom combate. A gente vai cantar junto o cântico: valeu a pena. Vamos orar para terminar, então. Meditem nessa palavra, depois escutem de novo quando eu botar no canal para vocês aí, no grupo. Pensem sobre a sua vida. Eu espero no Senhor que vocês caminhem muito ainda para a glória de Deus, até que Cristo volte, até que a gente parta dessa vida. A Rina fazendo gracinha aqui. Gente, tô doidinha, novidade não. 16 de maio é aniversário da cidade. Nesse dia eu tô de boa. E o Fábio também. Como é bom fechar com esse tipo de coisa. Isso é quinta igreja. Isso é uma bênção. Obrigado, Rina. A gente ri junto. Vamos orar pra gente terminar, então. Aguardem a convocação para a próxima reunião. Lembrem-se, domingo, a apresentação do projeto educacional da igreja. Dia 20, início da avaliação ministerial. E dia 27, Assembleia Geral Ordinária. Tá bom? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa reflexão bíblica que o Senhor nos permite fazer. Nós não lemos um texto em particular, mas falamos de uma teologia bíblica geral. Eu louvo ao Senhor porque, como é bom, permita-me dizer para o Senhor, ó Pai, sem qualquer menosprezo para a tua obra, mas como é mais fácil e mais leve não ter que falar da gente mesmo, não ter que colocar meus gostos, desejos pessoais. Ah, Senhor, para mim estava todo mundo no próximo culto sem máscara, no prédio da igreja. Essa é a minha visão pessoal, pelo que o mundo está vivendo. Mas eu te louvo porque não é do meu jeito. Te louvo pelos irmãos que pensam diferente. Agradeço-te, ó Pai, pelo prazer que tu me dás de conviver com eles nas suas dificuldades e tentar entendê-los e protegê-los, para que juntos façamos parte da mesma comunidade. Só o mundo é horrível, ó Deus, e não sabe o quanto é quando só há jovens numa boate, só há idosos num baile, só há crianças numa programação, só há casais num lado. Ainda que nós possamos lançar mão dessas coisas em alguns momentos, nós sabemos que tudo isso é para servir o corpo como um todo, para que todos se cuidem mutuamente, porque o desígnio do Senhor é para que nós sejamos um em todos os sentidos. E como é bom ver esse mosaico que é a igreja do Senhor, como é bela a igreja de Jesus, ó Pai. Dá, Senhor, que essa leveza, que essa paz, que esse entusiasmo, Senhor, de sermos membros dessa igreja linda, inunde o coração de cada líder. Traga leveza para o trabalho, traga permanência, continuidade, dedicação. E que, ó Deus, o brilho da tua glória nos faça crescer. Obrigado pela classe de novos membros, que agora, Senhor, conta com a família do meu irmão, está chegando, ó Deus. A Alessandra aceitou se batizar. A irmã dela, ó Deus, está querendo ficar com a gente junto com seu marido. Já fazem parte do grupo dos novos membros, Pai. Senhor, isso é maravilhoso. Ver o povo, ó Deus, aos poucos sendo juntados, famílias sendo reconciliadas. O teu evangelho mudando vidas, trazendo gente de fora, de dentro de São Geraldo. Gente rica, gente pobre, ó Deus, gente abastada, gente que passa escassez. E juntos nos cuidando mutuamente. Obrigado por tudo isso que essa igreja tem sido, Pai. Eu não merecia fazer parte dela, mas obrigado porque o Senhor tem me deixado participar. Que o que mais a gente vai fazer à frente, ó Deus, seja dirigido por Ti de tal maneira que o Teu nome seja glorificado e a beleza da igreja por quem Cristo deu a vida, independente dela não ser aí o ideal para a gente, ela já é o ideal para o Senhor, porque na eternidade está tudo completo. Faça isso para nós te pedimos. Nos dá esse senso de beleza. Peço-te, ó Deus, uma bênção especial nesse tempo, pelo nosso querido pastor Marcos, pela igreja de conselheiro Paulino, que passa, ó Deus, por um momento de espera da tua vontade. E se for o teu desejo que ele esteja lá, Senhor, que o Senhor possa abençoar ricamente aquele povo,
Aqueles, ó Deus, que no coração sentem, ó Deus, a inclinação e o desejo de estar junto com teu filho, por aquilo que o Senhor deu para ele, a direção e a maneira, as inclinações que o Senhor deu para ele, ó Deus, no ministério, que possam acompanhá-lo com toda alegria no coração e juntos possamos comemorar o teu reino crescendo. Mas se o teu servo for, ó Deus, dirigido para estar conosco, que nós possamos ter, ó Deus, também aqui o crescimento da tua obra, e que aqueles irmãos, ó Pai, possam ter do Senhor paciência, persistência em buscar a tua vontade para o seu novo pastor. Abençoa, meu Deus, no interinato. Abençoa, Senhor, os demais irmãos aqui nas suas lideranças, aqueles que estão sendo contatados para os trabalhos futuros, que tudo ocorra de forma que seja lindo ver a tua igreja, Pai, pelo menos para ela mesma. Que o pecado, que Satanás, que o mundo, o nosso próprio pecado não tire de nós o brilho de lembrarmos que somos o povo que foi comprado pelo precioso sangue do teu Filho. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, muito obrigado. Boa noite. Passamos 6 minutos da previsão do nosso tempo. Até a próxima, se Deus quiser.